Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui para nossa segunda edição desta terça-feira, véspera do Clássico com o Botafogo. Então já chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para que o nosso conteúdo chegue em outros vascaínos, porque vamos falar de novidades nesta partida, exatamente. Então vamos embora. Comenta aqui a tua expectativa para o Clássico, o teu palpite para amanhã. Barros está relacionado, Leandrinho também, Paulinho está de volta, enfim, tudo isso e muito mais agora. Se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Bom, amanhã é uma das 7 decisões que o Vasco tem pela frente. O Vasco tem 7 jogos importantíssimos dentro do Campeonato Brasileiro e que vão servir também de preparação para a semifinal da Copa do Brasil, porque terminar bem essa competição nacional dará estímulo para chegar lá em cima, com alto astral realmente, e não aquela coisa desanimada. Não, para chegar lá em cima contra o Fluminense na semifinal do Campeonato da Copa do Brasil. Além disso, você pode garantir, se tiver um desastre na competição nacional onde estamos na semifinal, uma Libertadores via Campeonato Brasileiro, premiação via Campeonato Brasileiro. Então, não dá para você dizer que não são 7 decisões. A primeira é nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, diante da equipe do Botafogo. O técnico Fernando Diniz não vai contar com Paulo Henrique, também com Nuno Moreira. Pela primeira vez, o Nuno desfalca o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Os dois estão suspensos, né? Terceiro cartão amarelo. Se fosse para escolher o jogo que o Paulo Henrique poderia ser suspenso, seria o do Grêmio, por exemplo, porque ele vai para a seleção brasileira e aí vai voltar cansado, já descansava nesse. Mas enfim, levou, não tem jeito, não enfrenta, o Puma Rodrigues entra na vaga dele, na frente, para mim, vai o Verratti. Ryan do lado direito, Verratti centralizado e o Andrés Gomes pelo lado esquerdo. Essa para mim vai ser a formação. A dúvida está no meio-campo. Por quê? O Barros tomou uma pancada um pouco acima do tornozelo do Lucas Moura, numa dividida com ele no jogo com o São Paulo, ainda insistiu, ficou mais alguns minutos, foi para o intervalo, voltou, mas não resistiu e saiu do jogo. Fez tratamento intensivo e está relacionado para o jogo de amanhã. Agora, em que condições ele entra em campo? Gramado sintético é sempre diferente, prende um pouco mais. Se não jogar, vai o Hugo Moura. Então, time: Leonardo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan, que zaga a gente tem, hein? Lucas Piton, Barros ou Hugo Moura, Tietê Coutinho, Ryan Verratti e Andrés Gomes. E aí, torcedor? Que tal essa formação? Curte? Eu acho que é a melhor formação do Vasco para essa partida. Se, vamos conjecturar, o Matheus França estivesse em condições que a gente já imaginava que ele pudesse estar no mês de novembro, ou seja, recuperado de forma física e técnica, seria um cara para testar de um falso 9. Mas a gente tem um artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro com 13 gols. No último jogo em que ele foi titular contra o Red Bull Bragantino, deu conta do recado, fez 2 gols e é o nosso capitão, é o nosso líder. Por que não apostar? É a minha aposta. Por que não escalar o Verratti? É assim que eu vejo. Não vejo por que o Verratti não ser o titular amanhã diante da equipe do Botafogo, que tem um sistema tático bem interessante, defensivo muito forte e é jogo para brigar, é jogo para o Verratti prender os zagueiros do Botafogo, brigar e o Ryan ter mais mobilidade junto com o Andrés Gomes, porque o Ryan de falso 9 amanhã seria um Ryan que talvez ficasse encaixotado, como ele ficou com 3 zagueiros do São Paulo. E ele não soube sair dessa marcação. Então, para mim, o Verratti amanhã é a melhor opção. 2 novidades no banco de reservas, notícia trazida pela galera do Atenção Vascaínos. O Leandrinho volta a ser relacionado, já que o Puma vai para titular. O técnico Fernando Diniz leva mais um lateral. E o Paulinho volta. Gente, deixa eu fazer um capítulo à parte aqui sobre o Paulinho, porque ele é um jogador que em 2023, quando veio, foi um jogador que ninguém conhecia no futebol brasileiro, ninguém lembrava dele, ele veio da Arábia, um custo relativamente baixo, $1.200.000, que o Vasco teve até dificuldade para pagar a segunda parcela, enfim, conseguiu aí um novo financiamento desse valor,
da segunda parcela. Mas assim, ele quando chegou ao Vasco, porra, ele encantou. Ele dominou o meio-campo. A gente achou um camisa 8 e foi peça importantíssima naquela arrancada que nós demos em 2023 para que o Serginho Kosovo, no último jogo com o Bragantino, fizesse o gol, a gente ficasse na primeira divisão. Paulinho jogava demais. Veio 2024, porra, com uma pré-temporada, o cara começando a jogar, não vai ter jeito, vai arrebentar também. Ele se machucou. Lamentavelmente, uma lesão muito grave de joelho, uma cirurgia, o tirou dos gramados por mais ou menos 9 meses. E quando ele voltou no fim do ano passado, tá voltando, ainda vai levar um tempo e tal. Ok, veio 2025. Aí tinha uma grande expectativa. Porra, ele agora vai arrebentar. A temporada está terminando. E ele não arrebentou. O que é uma pena. Porque é um jogador de técnica, é um jogador moderno, é um jogador que sabe sair para o jogo. Por exemplo, ele, 2023, jogando em 2025, seria mais útil e melhor tecnicamente que o Tietê. Você teria um meio-campo hoje, se o Paulinho estivesse jogando o que a gente viu em 2023. Barros, Paulinho e Coutinho. Mas ele não está jogando. O Jair voltou a jogar, mas infelizmente teve uma fatalidade, que foi outra lesão no outro joelho. Mas o Paulinho, a gente espera dele que ele renda. E tomara que ele amanhã tenha até a oportunidade de entrar durante o jogo e que comece a ganhar confiança, porque ele é um bom jogador. Tem contrato até o fim do ano. Tá tendo uma avaliação, se ele vai ficar ou não. Eu, torcedor, analista de futebol aqui do nosso canal, do Fanático Vascaíno, com uma redução salarial, porque ele tem um bom salário, ele veio no momento em que o Vasco estava no desespero, naquela segunda janela, que fez um monte de cagalhopança na primeira, aí o Paulo Brax se acertou na segunda, né? O próprio Verratti veio nessa também. Enfim, eu ficaria com o Paulinho desde que houvesse uma redução salarial e daria essa confiança, passaria essa confiança ao Paulinho. Ele é um jogador que pode ser muito útil ao Vasco. Vamos ver o que a diretoria vai organizar em relação a isso. Como está negociando a permanência do Puma, também termina contrato no fim desse ano. É um jogador selecionável e que a diretoria está atenta porque ele deve ser convocado para a seleção do Uruguai para a Copa do Mundo. Aliás, falando em convocação, o Vasco tem um jogador chamado Carlos Cuesta, que é um senhor zagueiro, que entrou muito bem na zaga ao lado do Robert Renan, que tem contrato até o meio do ano que vem. Existem cláusulas e metas a serem atingidas para que o Vasco tenha a obrigação de compra, né? O Vasco pegou emprestado com a opção de compra desde que ele atinja as metas. E ele vai caminhando para. É um jogador selecionável. Você já imaginou o Vasco ter pelo menos 3 jogadores na Copa do Mundo? Como esse elenco ganha? Como esse elenco valoriza? Imagina a seguinte situação, para a gente fechar o nosso vídeo. Paulo Henrique convocado para a Copa do Mundo pela seleção brasileira, Puma pela Uruguai e Carlos Cuesta pela colombiana. Só esses 3. Imagina o Vasco com esses 3 na Copa do Mundo, tendo sido campeão da Copa do Brasil e jogando Libertadores. Será que esse time não vai valorizar pra cacete pro ano que vem? E aí, sabe o que vai acontecer, torcedor? Vai ter jogador, empresário, batendo a porta de jogador bom, grande, querendo jogar no Vasco. Porque quando você eleva o nível, os grandes querem se juntar. É simples. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho. Não esqueça, acesse sempre o nosso site fanaticovascaíno.com.br. Lá tem muitas matérias também para você bater papo comigo e mandar as suas lembranças. Como é que você está vendo o jogo do Vasco? Manda a sua foto lá também, tem um WhatsApp para você comprar os produtos do canal, como essa linda camisa aqui azul, do Novembro Azul do canal. Está à venda lá à disposição para vocês também. Fechado? Fiquem com Deus, uma ótima noite e até amanhã. Nosso Café Vascaíno, 6 da manhã. Depois tem na conta e a nossa transmissão. Tchau!